Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa matéria. Deixa eu fixar aqui para que a gente possa continuar na nossa programação, poder passar os slides para você. Então, fato gerador. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. É muito óbvio isso aí, por isso talvez não caia no concurso. Fato gerador. Precisa a lei para considerar ocorrido? Sim. A lei é necessária? É suficiente? Não. Não basta ter a lei, precisa esse fato ocorrer no mundo real, ter o fato imponível para ser suficiente. Então, necessário e suficiente. Necessária ter lei, suficiente ocorrer no mundo real, no mundo dos fenômenos. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que na forma da legislação aplicável, impõe a prática, obrigação de fazer, ou a abstenção, obrigação de não fazer, abstenção de ato que não configure obrigação principal. Então, tudo que não seja levar dinheiro físico, tudo que não seja obrigação principal e seja uma obrigação acessória, ou como alguns doutrinadores começam a chamar, obrigação instrumental. Artigo 116 do Código Tributário Nacional. Salvo disposição de lei em contrário. Cuidado com isso aqui, hein, pessoal. Lembrando que o Código Tributário é um conjunto de normas gerais. Então, na realidade, isso aqui é uma indicação para o legislador ordinário, tanto federal, estadual ou municipal. Então, salvo se ele disciplinar em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador existente seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais necessárias a que não produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Primeiro, uma crítica que a doutrina faz, e com razão. Para o direito, tudo que o direito se preocupa no mundo real, todas as situações no mundo real que o direito se preocupa são situações jurídicas. Se é situação de fato, é porque o direito ainda não se preocupou. Mas como não pode ter termos inúteis, expressões inúteis na lei, a doutrina e a jurisprudência entendem que situação fática são as expressões inovadoras do direito tributário. Elas não vieram de outro campo. Propriedade, por exemplo, não seria uma situação de fato, porque já estava prevista no direito civil. Então, na parte de imposto de renda tem a expressão ganho de capital. Quando você vende determinado bem com lucro, você paga imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, ganho de capital, como é um termo inovador do direito tributário, é uma situação de fato. Importar é uma situação de fato. E aí, a gente analisa aqui esse inciso primeiro dizendo que para considerar ocorrido esse fato gerador, precisa se verificar as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. Então aí é uma fixação de um espaço, de um critério, de um aspecto temporal do fato gerador. Vamos usar o imposto de importação, por exemplo. O comerciante brasileiro vai contratar lá na China para comprar determinado produto. Aí ele foi lá, negociou, fecharam o acordo, foi faturada, a mercadoria foi levada ao porto da China, trazido ao porto brasileiro, e aqui sofreu um processo que se chama despacho aduaneiro para nacionalizar esse produto. Nacionalizar é o término desse processo de despacho aduaneiro chamado desembaraço aduaneiro. Então, nacionalizar significa desembaraçar a mercadoria. Em que momento a lei tributária poderia considerar ocorrido o fato gerador? Da viagem do comerciante para lá? Opa, mas aí não teve circunstâncias materiais, não dá para nesse instante. Da chegada do comerciante brasileiro à China, não. Do fechamento da negociação, opa, a partir daí já pode se considerar ocorrido o fato gerador. E posteriormente, depois do embarque, pode, aí muito mais em outras situações. Então, se por acaso fosse considerado ocorrido o fato gerador no momento de
embarque do brasileiro, do comerciante brasileiro para a China, essa lei não poderia sobreviver. A instituição desse imposto seria inválida, ela seria inválida. No caso do imposto de importação, só para complementar, considera-se ocorrido o fato gerador, a gente vai ver mais tarde, na declaração de importação, no registro da declaração de importação, num sistema próprio chamado Siscomex. Quando a gente fala de imposto de importação, a gente vai ver isso aí. Agora, tratando-se de situação jurídica, aí são expressões que já foram... Desculpa, pessoal. Olha, tratando-se de situação jurídica, desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicado. Então, se for uma expressão trazida do direito civil, o caso da transmissão de bens causa-mortes. Para se explicar o momento, e a gente já falou, o momento da ocorrência do fato gerador, nós fomos lá no direito privado para saber em que exato momento ocorre a abertura de sucessão. Na morte, ali na morte, considera-se aberta a sucessão. Então, para o direito tributário, considera-se ocorrido o imposto causa-mortes exatamente na morte, exatamente na abertura da sucessão. Então, situação jurídica, o direito tributário, para entender em que momento pode ocorrer, vai buscar o significado dessa expressão trazida no direito privado. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei. Muitas vezes o contribuinte, tentando iludir o fisco, diz que um negócio é de uma natureza quando na realidade é de outra natureza. Exemplo, ele diz que doou determinado bem quando na realidade ele vendeu. Ele diz que entrou um dinheiro a título de mútuo na sua empresa quando na realidade era um dinheiro de receita sonegada. Então, nesse caso, a fiscalização percebendo, ela desconsidera esse ato, fala, opa, não é doação não, isso é compra e venda, isso aqui não é mútuo não, é entrada de receita sonegada. Então, a autoridade administrativa pode desconsiderar esse ato, que era uma simulação. Isso ocorre com bastante frequência. No 117, nós temos o seguinte, para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, então para as situações jurídicas, inciso 2, falava aqui, situação jurídica. Então, para efeito de situação jurídica e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Os atos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento, sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Não preciso nem explicar, né? Vocês entenderam fácil? Vamos lá, vamos com um exemplo que fica mais fácil. Primeiro vocês têm que saber que existem determinados atos, chamados atos impuros, que têm seus efeitos atrelados a determinado evento. Se esse evento for um evento futuro e incerto, dizemos que esse ato está sob uma condição. Então, condição é a fixação dos efeitos de um ato à ocorrência de um evento futuro e incerto. Porque se for evento futuro e certo, aí já não é condição, é termo. Essa condição, esse evento futuro e certo, pode resolver o ato ou pode começar a produzir efeitos para esse ato. Vamos no exemplo, fica mais fácil. Digamos que eu chegue para minha filha e digo, filhinha, a partir do teu casamento eu vou te dar uma mesada. O que eu fiz? Eu fixei a minha promessa de doação, a ocorrência de um evento futuro incerto, o casamento da minha filha. Quando ela casar, quando ocorrer esse evento futuro incerto, estarei obrigado a lhe dar determinada quantia a título de mesada. Então, neste caso, nós estamos sob condição suspensiva. Suspendi o efeito da minha promessa até a ocorrência de um evento futuro incerto. Já eu poderia chegar para minha filha e falar, filhinha,
eu vou te dar uma mesada até o teu casamento. Nesse caso, eu fixo o término dos efeitos do ato, a resolução dos efeitos do ato, a ocorrência do evento futuro incerto. Então, eu começo a pagar desde já até que ocorra esse evento futuro incerto. Evidente que a tributação está fácil. Minha filha vai começar a pagar imposto no suspensiva quando acontecer esse evento futuro incerto, no casamento. E a minha filha vai começar a pagar, no caso da resolutória, a partir do momento que eu prometi, que eu já... Esse ato é resolutório e vai parar de pagar na ocorrência desse evento futuro incerto. Vamos ler o texto legal, que eu acho que com o exemplo agora ficou um pouquinho mais fácil, mais palatável. Sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Então, desde a ocorrência, seu implemento é desde a ocorrência desse evento futuro e incerto. Já sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato, desde que eu prometi, vou te dar uma mesada até o teu casamento. E aí só vai perder efeito na ocorrência desse evento futuro e incerto. Muito bem. Artigo 118. Pessoal, eu vou ler o 118 e para quem está lendo a primeira vez é capaz de sair correndo. Não saia, tá? Eu prometo que eu vou explicar e vocês vão entender. Mas realmente a primeira leitura deixa assustado. Primeira leitura desse dispositivo, qualquer estudante de direito sabe que a gente se assustou quando leu. Não quero mais direito tributário e saiu correndo. Mas a gente vai com exemplo, é fácil. Não tem muita dificuldade. Vamos lá. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. E é interpretada abstraindo-se dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Pessoal, isso quer dizer que não interessa se o ato que eu pratiquei vai ser anulado, se ele não teve efeito, se ele nasceu nulo, de pleno direito, não interessa. Ocorreu aquele fato, você deve tributo. Não interessa de onde vem. O dinheiro não tem cheiro, não olete, não interessa de onde vem. Também não interessa para onde vai. Vamos lá. Uma exploradora de prostituição. Explorar prostituição é crime no Brasil, é lenocínio. Uma exploradora de prostituição paga imposto de renda sobre o que ela arrecadou? Sim. Não interessa a natureza desse dinheiro. Não interessa de onde vem. Tá? Um vendedor de cocaína vai pagar imposto de renda sobre esse ganho? Sem problema, vai pagar sim, vai pagar. Pô, professor, mas é ilegal. Veja, pessoal, nós não estamos pondo a ilegalidade como fato gerador. No caso da cafetina, ou no caso do cafetão, o que nós estamos tributando é o oferimento de renda. E no caso do traficante é a mesma coisa, oferimento de renda. Claro que eles vão pagar na esfera penal, mas seria até injusto com os contribuintes de direitos, contribuintes legais, que eles fossem liberados. Também não interessa se esse ato for anulado. Por exemplo, eu pratico um ato com um menor de 5 anos, com menor de 5 anos, tem 5 anos ou 4 anos, menor de 5. Esse ato, evidentemente, vai ser anulado na esfera civil. Para o direito tributário, não importa. Mesmo o ato praticado por neste caso, um absolutamente incapaz, tem efeito tributário. Acabei de pegar o meu salário aqui, o pessoal da prova veio aqui, me pagou, eu estou saindo aqui na porta, tem um ladrão. Revólver na minha cabeça, leva o dinheiro. Teve efetividade? Realmente o meu patrimônio foi acrescido, mas não chegou nem em casa. Vou pagar imposto de renda? Sim, vou. Não interessa a efetividade. Então, o 118, o artigo 118, quer dizer isso. Não interessa a origem, não interessa para onde vai, não interessa a validade do ato, se ele seja anulado ou não. Ocorreu o fato gerador, morreu, está devendo tributo.
Esse 118, ele é muito explorado e, pelo amor de Deus, não vão fazer confusão. Poderia ter um fato gerador do imposto de renda dizendo o dinheiro auferido na exploração de prostituição será tributado. Não, não pode. Não pode ser fato gerador. Aliás, ele não seria nem fato gerador de imposto de renda, seria fato gerador de ISS, seria uma prestação de serviços, né? Não pode. O ato ilegal não pode compor fato gerador. Mas o fato gerador, no caso da exploração e prostituição, é o oferimento de renda. Nós não estamos analisando a natureza disso, porque o 118 fala para não analisar a natureza. O mesmo do traficante de cocaína. Poderia se pôr como tráfico de cocaína o fato gerador, nesse caso seria circulação de mercadorias, e ICMS? Não, ele não pode ser o fato gerador. Mas quando nós estamos tributando a renda oferida pelo traficante. Não interessa de onde vem. Então, o 118, ele causa confusão porque às vezes o aluno grava e o aluno fala, oba, fato gerador pode ser uma atividade ilegal. Não, não pode ser uma atividade ilegal. Percebam que nesse caso, o fato gerador é uma atividade normal, legal, oferir renda. A natureza desse dinheiro é que contraria o direito. Isso para o direito tributário não interessa. Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos seguir aqui no 119. 119. Sujeito ativo da obrigação tributária. Oba. Lembra que nós falamos isso? Até pedimos atenção para vocês não confundirem quem tem capacidade ativa tributária com quem tem competência tributária, porque competência tributária é poder legislar sobre tributo. Ter capacidade ativa é poder cobrar. No 119 estamos falando de capacidade ativa tributária. Há muita confusão entre capacidade e competência, justamente porque o 119 parece, na leitura, que só quem tem competência tem capacidade tributária. E não é, nós sabemos que uma pessoa pode ter capacidade tributária e não ter competência tributária. A gente viu o ITR dos municípios, quando eles ficam com 100%, eles estão arrecadando, estão cobrando, vão ficar 100%, mas a competência tributária continua sendo da União. Então vamos lá. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento. Não parece a leitura que só tem capacidade quem tem competência? Parece, mas não é para considerar isso. Está errado, é errado. É realmente uma leitura um pouquinho complicada essa. É que na época, em 66, por regra, quem tinha competência que tinha capacidade também. Não havia essa figura da delegação. Hoje é bem utilizada, é bem usada, então tem que se separar esses dois institutos. Competência é uma coisa, capacidade outra. Então eu chamo a atenção para vocês aqui, ó, competência tributária, poder de legislar, capacidade tributária, poder cobrar, ser credor do tributo, com todas as garantias e privilégios concedidos pela lei ao titular da competência tributária. Tranquilo, pessoal? Fácil? Vamos lá. No artigo 120 fala, salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Quando vocês estudarem direito constitucional, vocês vão observar no artigo 18 da Constituição que há a possibilidade de uma pessoa jurídica ganhar autonomia por desmembramento de outro. Digamos, já teve esse projeto da criação do São Paulo do Sul. Então, teria o estado de São Paulo e o São Paulo do Sul. Criando o estado de São Paulo do Sul, São Paulo do Sul ia ficar sem legislação por um determinado intervalo, até escolher seus deputados, até fazer as leis. Então, por isso, permite-se que, em matéria tributária, São Paulo do Sul subrogue-se, ou seja, use da legislação de São Paulo para cobrar seus tributos, até que ele possa fazer a sua própria, até que ele consiga edificar todo o corpo diretivo, corpo de normas tributários. Então, subrogar-se é usar, no direito tributário, é usar da legislação enquanto tem sua legislação própria. Então, vamos dar uma lidinha.
Novamente, para gravar, salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, no nosso exemplo, São Paulo do Sul, que se constitui pelo desmembramento territorial de outra, vai se constituir pelo desmembramento territorial de São Paulo, subroga-se nos direitos desta. Então vai usar os direitos de São Paulo, cuja legislação aplicará até que entre em vigor a sua própria, até que entre em vigor a de São Paulo do Sul. Fácil, pessoal, tranquilo? Sem problemas? É claro que em direito tributário eles podem começar a exigir também que você saiba que pode ter esse desmembramento, a criação de um novo Estado e o conhecimento do artigo 18. Aí vocês vão ter que fazer a associação. Se vocês quiserem colocar isso para a hora que estiver vendo direito constitucional, ter atenção para o artigo 18 da Constituição Federal. Feito, turminha? Então vamos lá. Artigo 121. Artigo 121. Aí está falando do sujeito passivo tributário. Eu costumo dizer nas minhas aulas, pessoal, vou pedir desculpa, porque na realidade eu estou estreando no curso, embora eu tenha anos e anos de cursinho, eu estou estreando no curso à prova nessa turma. Então ainda estou apanhando um pouquinho aqui. Vou para o slide, volto para o slide. Então peço desculpa nesses pequenos equívocos. Eu acho que isso não está abalando realmente a nossa didática. Mas se tiver, reclame. Pode fazer reclamação à vontade. Mas a gente às vezes apanha na mudança de tela ou para slide ou para tela vazia. Mas estou aprendendo. Já tive pior nas primeiras aulas, estou evoluindo nessa. Mas vamos lá. 121. No 121 do CTN, que está aqui, ó, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Ele faz uma divisão importante que a gente já viu. Mas eu vou dar com um pouquinho mais de carinho e depois a gente ainda vai aumentar isso quando a gente falar propriamente em responsabilidade. O sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária é quem tem que pagar. Não é isso? É quem tem que pagar. O sujeito passivo, ele pode ser aquele sujeito do verbo tributário, aquele que auferiu renda, aquele que industrializou mercadoria, produtos, aquele que circulou mercadorias, e aí nesse caso ele vai ser o contribuinte. Ou ele pode ser uma outra pessoa vinculada ao fato gerador, mas que não seja o sujeito do verbo. A lei diz que é ele que vai ter que pagar. Chama-se responsável tributário. Responsável tributário. Diz que o contribuinte está com sujeição direta, já o responsável tem sujeição indireta. O responsável tributário, ele pode ser responsável por substituição, a gente já até viu a figura da substituição, ou pode ser responsável por transferência. Então ele pode ser responsável por substituição, por transferência. Ele é responsável por substituição quando mesmo antes da ocorrência do fato gerador já sabe que vai ter uma mudança no polo passivo. Não vai ser o contribuinte que vai pagar, vai ser o responsável. No caso lá do posto de gasolina, antes mesmo de vender a gasolina para o consumidor final, já se sabe que é a refinaria que vai pagar. Então isso é uma substituição, é um responsável por substituição. Agora, existe a responsabilidade por transferência quando ocorre o fato gerador e depois um evento posterior faz com que mude a pessoa desse polo. Um exemplo, eu sou proprietário de um imóvel urbano, no dia 1º de janeiro, então, estou devendo IPTU, depois no dia 5 de janeiro, antes mesmo de pagar, morro. Quem vão pagar são os meus herdeiros vão ser responsáveis tributários por transferência, porque essa mudança do polo ocorreu posteriormente à ocorrência do fato gerador. Então, ele se deu após a ocorrência do fato gerador.
Em substituição tributária, nós também temos a figura da substituição progressiva e temos a substituição regressiva. Substituição progressiva é que eu dei o exemplo agora há pouco, é da refinaria. Ela vai pagar fato gerador que não vai ocorrer, lá na frente, progressiva. Diz que neste caso, na substituição progressiva, está tendo uma antecipação de tributo. Antecipação de tributo. Já a regressiva, alguém em certo estágio dessa cadeia produtiva vai pagar o tributo ocorrido em estágios passados. Corria muito com as montadoras, que eram obrigadas a pagar tributo de seus fornecedores. Então, quando a montadora vendia lá para o atacadista, ela pagava como contribuinte e a pagava como responsável nas etapas anteriores, vamos dizer a -1 e a -2. Neste caso, essa substituição dá-se por diferimento de tributo. Diferimento de tributo. E aí o 121, não tão esmiuçado, fala exatamente sobre essa matéria. Sujeito passivo da obrigação principal é pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Já o sujeito passivo pode ser contribuinte ou pode ser responsável. Contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com o fato gerador. Responsável quando, sem se revestir dessa condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem seu objeto. E o 123 já foge um pouquinho disso, já fala de convenções particulares, e aí a gente vai dar na próxima aula. Quero frisar, quero gravar, porque nós vamos ter um capítulo só de responsabilidade, que o responsável tributário pode ser responsável por substituição ou responsável por transferência. Depende em que instante ocorre essa mudança no polo passivo da relação. Antes do fato gerador, substituição. Depois da ocorrência do fato gerador, transferência. Até o nosso próximo encontro, onde nós vamos começar a abordar essas convenções particulares que não podem ser opostas ao fisco. Tchau, até daqui a pouco.